Olá, meus irmãos, minhas irmãs, eu sou William Gonçalves e vamos para mais uma reflexão na luz do Espiritismo. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, não perca tempo, nos ajude a divulgar essas reflexões que eu tenho trazido aqui. Se inscreva, compartilha. Eu estou sempre deixando o link aqui também nos grupos de WhatsApp. E se você está ouvindo essa reflexão pelo canal no YouTube, é só se inscrever. Eu agradeço muito para que as nossas reflexões possam chegar um pouco mais longe, esse conteúdo que nós temos trazido aqui. Se você tem gostado, nos ajude. Hoje nós vamos conversar novamente sobre Jerônimo Mendonça. Eu já havia trazido uma reflexão sobre o Jerônimo Mendonça, portanto, se você não ouviu, entra lá no canal, na Luz do Espiritismo, ou digita William Gonçalves Espiritismo, que vai vir algumas reflexões, a do Jerônimo está lá. E Jerônimo Mendonça, se você nunca ouviu falar dele, estude um pouco, porque ele deixou uma lição para nós muito grande no movimento espírita, para nós que somos trabalhadores do espiritismo. E Jerônimo também foi um exemplo para todas as outras religiões. Portanto, se você ainda não conhece Jerônimo, fica aí a minha dica. E também uma dica do livro dele, O Gigante Deitado, escrito pela Jane Martins Vilela, que traz relatos, documentos, fotos desse grande espírito que esteve entre nós. E hoje nós vamos ler o caso dele, que conta quando ele foi avisado que ficaria cego. Portanto, Jerônimo Mendonça não nasceu deficiente visual, ele se tornou depois, quando ele já estava adulto. E para quem não sabe, primeiro ele ficou cego de um olho e depois de algum tempo ele ficou cego do segundo olho. Portanto, Jerônimo, ele no final da vida estava cego dos dois olhos, além dos outros problemas de saúde que ele tinha. Por que nós ressaltamos tanto os problemas de saúde do Jerônimo Mendonça quando nós falamos dele? Porque apesar de todos os problemas de saúde do Jerônimo Mendonça, dele não andar, dele ser cego, dele ter dores físicas fortíssimas, dele ter falta de ar, dele ter que tomar remédios para a dor muito fortes, ele nunca desistiu do trabalho, nunca desistiu de falar do Evangelho e principalmente ele levantava a bandeira do Espiritismo, que é Deus, Cristo e caridade, e a frase máxima, que é fora da caridade não há salvação. Então Jerônimo, em todas as suas palavras, espalhava a sintonia com Deus, com Cristo, com a caridade que é amor. Ele conseguiu, mesmo estando numa cama, mesmo estando preso no corpo físico, ele conseguiu trabalhar muito, realizar muitos trabalhos, direto, indireto, e ainda continua. Porque o Jerônimo, hoje no plano espiritual, ele é o grande mentor de Ituiutaba, que é a cidade que ele viveu. Isso não são palavras minhas, são palavras do próprio Bezerra de Menezes, numa época em que o Jerônimo queria se mudar de Ituiutaba, devido às perseguições que toda pessoa que fica em evidência no Espiritismo acaba tendo essas perseguições diretas ou indiretas por obsessores ou por espíritos encarnados, e o Jerônimo não foi diferente. E antes de se mudar, ele vai até Uberaba e o Chico psicografa uma carta para ele diretamente do Bezerra, e o Bezerra fala com ele: olha, Jerônimo, você não pode, não deve sair de Ituiutaba. Se você quiser sair, tudo bem, seu livre-arbítrio, mas antes de encarnar, você escolheu encarnar nessa cidade porque nela há amigos e inimigos do seu passado. Portanto, você tem um compromisso espiritual com a psicosfera da cidade. Portanto, às vezes a gente fala assim: toda cidade tem um mentor, toda cidade tem um espírito que é guardião da cidade. Sim, as cidades e o Estado. E como que é a vinculação desses espíritos? Não são em todos os casos, mas na maioria dos casos, por exemplo,
O Jerônimo hoje é um dos mentores que ajuda a cidade de Tuiutaba. Como que ele foi parar lá, ser o mentor de Tuiutaba? Sem dúvida nenhuma, foi porque no passado dele ele deve ter prejudicado um grupo de pessoas que reencarnaram nessa cidade e ele reencarnou como um tetraplégico lá, deficiente visual, para explanar o evangelho, para conversar com essas pessoas, explicar para elas e implorar o perdão delas, né? Então a gente sabe, por exemplo, que aqui, a região que eu moro, Juiz de Fora, Minas Gerais, nós temos o mentor da Zona da Mata, que todos falam que é o Venâncio Café, um espírito de um padre que encarnou aqui na região e que hoje no plano espiritual ele governaria esse grupo de cidades, entre outros espíritos que ajudam na administração, Anita Borella, enfim, outros espíritos que auxiliam. Por quê? Porque, sem dúvida nenhuma, em outras encarnações, esses grupos de espíritos que estão encarnados aqui na Zona da Mata, em Minas Gerais, ficou devendo algo para esses espíritos, ou esses espíritos ficou devendo algo para a região. São antigos cafeicultores, barões que prejudicou a terra, que escravizou, que tratou mal os funcionários, enfim. Assim começam as ligações dos benfeitores com as suas cidades locais, com os locais que eles administram. Então, quando falar assim, fulano de tal é mentor de uma cidade, pode ter certeza que algo no passado, em outras reencarnações, algo ligou ele ali à cidade. É o que liga hoje Jerônimo na espiritualidade também ao movimento espírita de Tuiutaba, de Minas Gerais. E sem dúvida hoje Jerônimo continua na espiritualidade, trabalhando muito porque venceu uma encarnação de grandes provações. Então vamos ao caso, depois de a gente ter falado um pouquinho aí sobre os mentores das cidades, também não foi à toa. O aviso da cegueira. E aí quando a Márcia França conheceu Jerônimo, né, nos anos de 1970, ele ainda enxergava de um olho. Porém, ele começou a ter dores terríveis nesse olho. Um amigo dele, que era oftalmologista, a seu pedido, levou a aparelhagem médica para a casa de Jerônimo e o examinou. Ao término da consulta, ele comentou: "Bem, Jerônimo, disseram-me que você é uma pessoa muito forte. Bom, o senhor, olhando para mim, pode ver que tem uma posição de um gigante, Hércules, Sansão, o que o senhor quiser." Jerônimo, para quem não sabe, era muito alto e ele tinha uma estrutura física muito grande, parecendo realmente esses grandes, Sansão, Hércules. E aí o médico sorriu e falou: "Não, eu estou dizendo forte em espírito, porque eu, como médico, tenho algo a te dizer. Não sei como vai ser a sua reação, mas eu tenho a obrigação de te dizer. Jerônimo, você vai ficar com um olho cego e doloroso. Convém que você retire esse olho e o outro que já é cego." Então ele falou com Jerônimo que ele iria ficar cego, deficiente visual, e ainda ia ter que tirar os dois olhos. Olha a dor, gente. Olha a dor para esse espírito. Olha a dor quando alguém descobre que vai ter que amputar um membro. Imagina para o Jerônimo. E o Jerônimo se mantendo firme. Que força é essa que fazia o Jerônimo manter firme? O Espiritismo, o Consolador Prometido. Saber que nós vamos reencarnar, que nós vamos ter outros corpos, que isso aqui que nós estamos vivendo é apenas uma etapa da vida. E, gente, não adianta só achar que acredita nisso, a gente tem que vivenciar isso. É muito diferente de achar, de acreditar. Eu acredito na reencarnação. Mas você consegue vivenciar os preceitos da reencarnação do seu dia a dia? Se um médico chegar hoje e falar para você: olha, você vai ficar sem um membro do seu corpo, você consegue se ressignificar e entender que aquilo ali é para o seu bem? É claro que ninguém vai ficar feliz com uma notícia dessa, mas para os espíritas que compreendem que nada é por acaso, que a reencarnação está aí para nos ajudar com os débitos de outras vidas, quando a gente sabe de uma notícia dessa, apesar de ficarmos tristes, que não é errado ficar triste, a gente tem que ressignificar, que reaprender e falar: Senhor, que seja feita a sua vontade, me dê forças para passar esse momento e deixa que eu possa também compreender, porque sem compreensão a gente também
não chega a lugar nenhum. E mesmo entendendo a reencarnação, a gente tem que sim pedir a Deus a nossa compreensão, porque talvez vem por um sonho, vem por uma intuição, por que nós estamos passando por aquilo ali. Não vai tirar a nossa dor, mas vai nos ajudar. E foi assim que aconteceu com Jerônimo. A Márcia França estava no quarto junto com eles, com o médico dando essa notícia, e ela levou um impacto profundo. Ela achou que ela iria quase desencarnar ali de tanta dor. Ela sentiu dor pelo Jerônimo, ela ficou triste. E aí era o veredito da cegueira. Quase desmaiou com a notícia, como eu disse, a Márcia. Ela olhou para Jerônimo e ele impassível, tranquilo. Se teve alguma emoção, ele não deixou transparecer no rosto. Ao contrário, com a mesma serenidade com que brincava antes, respondeu ao médico, que já se despedia, com uma trova. Além de tudo, ele respondeu ao médico com bom humor, com carinho. Falou: doutor, sabe o que mais me impressiona? Não é o meu olho cego nem doloroso. É o Senhor sair da minha casa sem tomar do meu café, nem doce, nem amargoso. E aí eles riram, diminuiu aquela tensão do ambiente e depois ele disse a Márcia que já estava preparado, que os espíritos intuitivamente lhe havia dito para avançar na evolução, ele teria que perder a visão. Olha só, gente. Aqui nós temos um grande exemplo daquela página que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, da cura de Ars, segundo, está lá na mensagem que tem os olhos fechados, e a gente vai ler um pedacinho. Ó sim, bem-aventurado o cego que quer viver com Deus, mas feliz do que vós que estáis aqui. Ele sente a felicidade, ele pode tocar, ele vê as almas e pode lançar-se com elas nas esferas espirituais, que nem mesmo os predestinados da vossa terra conseguem ver. O olho aberto, está sempre pronto a fazer a alma cair. O olho fechado, pelo contrário, está sempre pronto a fazer a alma subir até Deus. Crede-me, meus bons e queridos amigos, a cegueira dos olhos é quase sempre a verdadeira luz do coração, enquanto a vista é quase sempre o anjo tenebroso que conduz à morte. Jerônimo, nessa época, que ele foi ficando cego, completou a cegueira, ele desenvolveu muito a intuição, a vidência, a mediunidade como um todo. Gente, qual que é a lição que essa mensagem deixa pra gente? Muito forte. Primeira coisa, nada é por acaso. Muita gente não entende essa passagem do Evangelho. Poxa, então é bom ser um deficiente visual? Não é questão de ser bom, é questão de ser útil, ou seja, é útil para o nosso perispírito. Se nós perdemos aquela parte do corpo, é porque algo ali vai ser regenerado. A gente tem que aprender. A reencarnação, a lei da reencarnação não está aí para brincadeira, ela vem para acertos de contas do passado. Sem dúvida, Jerônimo trazia no perispírito coisas do passado tenebrosas, que ele recuperou com amor ao próximo, com a caridade, com o trabalho e também com as provas da deficiência. Portanto, quando os espíritos superiores falam na mensagem do Evangelho segundo o Espiritismo que é muito melhor se ter um olho fechado do que um olho aberto, porque um olho aberto, uma visão aberta, quando ela não está direcionada para o bem, para o amor, depois a gente se arrepende muito. Então cuidado com o que a gente anda vendo, para onde nós estamos direcionando nossos olhos, para com o que nós estamos gastando os nossos tempos, com o que e para que nós estamos gastando nosso tempo. Por isso que os espíritos sempre diziam, quer dizer não, os espíritos sempre diziam no Evangelho segundo o Espiritismo e nos falam hoje nas reuniões mediúnicas, nos alerta, é melhor às vezes você ter os olhos fechados, porque você se priva de muitos erros. Porque, gente, às vezes nós em espíritos imploramos a Deus e a Jesus para virmos sem um membro físico, sem uma perna, por exemplo, para que nós ressignifiquemos, para que nós não vamos a certo local, para que nós não caiamos em tentação num erro que nós tivemos na outra encarnação. E vamos compreender que nada é por acaso. Por exemplo, no caso de Jerônimo, que venceu a cegueira,
desenvolveu a vidência esplendidamente e ele conseguia ver muito mais talvez que o encarnado, porque ele via através da tela mediúnica, que é uma visão para muitos médios em HD, uma visão nítida da realidade que está acontecendo. Eu vou parando por aqui porque a reflexão está grande. Se você quiser, leia essa parte do Evangelho segundo o Espiritismo e também leia sobre a vida de Jerônimo. Quando você estiver desanimado, com vontade de parar, com vontade de não perdoar, com vontade de não numa reunião mediúnica, porque você está com uma unha encravada, veja lá que o Jerônimo tinha todas as unhas encravadas do pé, literalmente. Ficava em cima de uma cama e ia para as reuniões mediúnicas, dava palestra, montou creches, ia lá ler para as crianças, ia lá conversar, viajava, ia para várias cidades diferentes, pregar o evangelho, explanar o evangelho, falar sobre a doutrina espírita. Quando você estiver desanimado, compre esse livro ou baixe esse livro na internet, eu não sei se tem, leia, ouça esse caso quantas vezes for possível, se reanime, sinta a energia do Jerônimo. Eu não sei se eu consegui passar a energia que quando eu falo do Jerônimo ele me passa. Quando eu leio as mensagens dele, me traz uma emoção, uma alegria, uma gratidão por tudo, que eu não sei se eu consegui passar, mas se eu não conseguir, leia algum caso dele na internet, sinta e veja a significação que esse grande espírito tem. E nós vamos pedir a Jesus que continue abençoando ele, onde quer que ele esteja, a equipe espiritual que trabalha com ele, agradecer a Jesus por poder falar do Evangelho do Jerônimo, que é essa delicadeza, esse amor de espírito. Gente, Deus os abençoe pela paciência mais uma vez e até a próxima reflexão. Se inscreva no canal, muito obrigado.